Bom dia, pessoal, beleza? Hoje eu venho falar sobre o problema dos filósofos. Explicando ele primeiramente, a gente tem cinco filósofos, tratei de 0 a 4. E o que é o problema? Eles são filósofos que ficam pensando e comendo. Só que a gente tem um detalhe: se o filósofo, por exemplo, for comer aqui, o outro filósofo não pode comer porque ele não tem um garfo e não pode pegar o garfo de outra pessoa, só o que está do lado. E aí ele fica querendo, ele fica esperando para poder comer. Então, a gente tem esse problema. É um problema que tem dois problemas, que são os deadlock e o starvation. Então, o que pode acontecer? Por exemplo, se um desses carinha aqui, por exemplo, todo mundo começa a pegar o garfo da esquerda, então a gente tem um problema. Todo mundo que quer pegar o garfo da esquerda, mas todo mundo depois vai querer pegar o garfo da direita. E aí todo mundo fica esperando pra pegar o garfo da direita e pega só o da esquerda. E aí a gente trava o sistema, que é o deadlock. Então, se nós garantir esse problema, primeiramente é o necessário, né? Pelo menos. Para não travar nosso sistema. E aí nós temos outro problema, que é um ficar com fome muito tempo. Então, por exemplo, se esse aqui come, o outro aqui come e o um não come e fica esperando muito tempo, a gente tem esse problema de starvation. Então, ele fica muito tempo esperando para poder comer e isso talvez não seja o ideal do problema. E aí, eu pensei em algumas soluções. Eu achei interessante o modo que eu fiz, que foi pensando numa solução e depois perguntando pro chat GPT se tinha alguma solução parecida com o que eu já tinha criado. E é óbvio que tinha, então eu só começava a criar as ideias e adaptava para uma ideia que já existia. Mas primeiramente eu pensei na seguinte coisa: pô, eu quero garantir que os pelo menos dois filósofos comam, porque a gente tem cinco garfos e um não, então alguém vai ficar com o garfo sobrando esperando. Então, por exemplo, se a gente pega o zero e o 2 comendo, o um, o 4 e o 3 ficam em modo espera, enquanto o 0 e 2 come. Só que a gente tem o garfo do 4 e o 3 que fica esperando, né? Aí, primeiramente, eu tinha pensado em fazer algum tipo de sorteio. Então, eu sorteava o garfo entre o 3 e o 4, por exemplo, o 3 pegou, então a gente pegava e deixava agora o 1 comer porque ele não comeu. Só que a gente tem um problema que quebra um pouco, que é, por exemplo, o algoritmo fazer esse sorteio e, por exemplo, o 3 ainda tá pensando e o 4 tá querendo comer. E se o 3 pega o garfo e vai comer, mesmo que esteja pensando, a gente ficar no starvation que o 4 queria comer, sendo que o 3 tá comendo, sendo que não faz muito sentido. E aí, eu pensei na seguinte coisa: se o 0 e o 4 aqui, e o 2 aqui estão comendo, a gente poderia, em vez de passar o garfo para outro para melhorar a performance, a gente espera. Então, por exemplo, quem acabou de comer? O 0. Então, se o 0 acabou de comer, a gente verifica se um ou 4 quer comer. Se um dos dois quer comer, a gente passa o garfo para um dos dois. Então, por exemplo, a gente pega o 4, põe ele para comer e depois verifica se alguém quer comer. Então, por exemplo, se o 2 já tinha comido, a gente pode passar agora pro um e o 4. E aí, explicando isso pro chat, mostrando a minha ideia do que eu estava querendo fazer, ele explicou que uma das soluções que tem, que já encaixa no que eu estava querendo pensar, foi na solução do monitor do Tenebral. Então, essa solução ficou mais interessante de ser implementada aqui pelo que eu estava pensando. Eu vou explicar agora no código do que eu estava pensando em fazer, já mostrando a solução, mas seria mais ou menos isso aqui. O vizinho zero está comendo, quando ele está comendo, beleza, ele terminou e vai soltar, ele verifica aqui, ó, 4 e um quer comer, então ele tenta fazer o seguinte, ele tenta passar o garfo para os dois, e os dois comem. E aí, quando um deles acaba, cai de novo nisso. Só que aí a gente tem outra coisa, a gente também pode testar para ver se, por exemplo, sou 3 e eu tô com fome. Aí ele verifica se seus vizinhos estão comendo ou não. Então a gente tenta garantir sempre que nenhum vizinho do lado coma enquanto ele está comendo.
pelo esse modo que a gente implementa ele, de ficar fazendo monitoramento do que está acontecendo na nossa mesa. Bom, indo para o código, a gente tem o filósofo, a gente tem esse Rumble. Esse Rumble faz o seguinte coisa: quando o Rumble está implementado, ele separa por threads. Então, cada filósofo vai ficando uma thread diferente. Então, eles vão começar eles vão produzir em paralelo. Bom, para isso a gente tem o ID dele e a mesa. O ID a gente vai usar para fazer o controle. A mesa vai ser o nosso monitor, que vai ser a mesa compartilhada onde os filósofos vão se sentar para fazer essas refeições. A gente tem um método para ficar rodando em loop infinito, que vai ser a thread aqui que vai ficar rodando. A gente vai colocar a thread primeiramente para dormir num tempo aleatório. Então, por exemplo, ele pensa durante tantos segundos. Depois disso, ele acorda e ele tenta pegar o garfo. Ele não pega o garfo em si, ele vai tentar pegar. Então não quer dizer que ele vai conseguir pegar e vai começar a comer, mas ele tenta. Mais pra frente eu vou explicar por quê, mas tá em outra parte. Aí quando ele conseguir, ele vem pra comer, então ele vai ficar em modo espera de novo comendo. Aí ele terminou de comer, ele vai soltar o garfo e pronto. A gente tem um try catch pra dar qualquer probleminha, a gente trata aqui já. E vamos para agora a nossa mesa. A gente tem alguns imports sobre condições, sobre threads também, para travar e ficar no modo espera. Primeiramente a gente tem o N aqui que vai ser os nossos filósofos, a quantidade total. A gente tem os estados. Então o estado inicial seria o estado de pensando e o estado de comendo. Só que a gente tem um estado a mais, que é a solução que a gente propõe, que é o com fome. Então ele não pega o garfo, mas ele fica acordado e com fome querendo comer. Então quando a gente for trabalhar nisso aqui, vai ficar com muito mais performance, porque em vez dele pegar o garfo, ele espera para depois pegar o garfo. Isso aqui trata o problema de uma forma que fica com o starvation bem baixo. Não fica com ele 100%, mas garante pelo menos o tanto que fica eficiente. A gente tem um lugar para guardar os estados de cada um dos filósofos. E aí a gente tem um lock para ficar travando e destravando as funções que vão usar. E aí a gente pode implementar aqui dentro um true, que aí a gente implementa praticamente uma FIFO. Então o primeiro que ficar com fome vai ser o primeiro, ele vai ficar esperando até que algum termine de comer para ele conseguir. Então se ficar outra pessoa com fome, ele vai primeiro priorizar esse que ficou com fome primeiro. Talvez seja interessante implementar, mas eu deixei off por enquanto, porque eu acho que não precisa tratar tão bem essa política, que também perde um pouco de performance entre os dois ficar comendo em paralelo ao mesmo tempo. A gente tem condições que é essa sala de espera, onde eles vão ficar esperando quando eles não conseguem comer, mas fica com fome. A gente cria aqui dentro os filósofos pensando, então a gente cria uns arrays com o tamanho dos estados dele, com a quantidade. E depois criou os estados com a quantidade inicial dele de pensando. E a gente vai para o nosso primeiro método, pegar garfo. Aqui que está o pulo. A gente criou um método também que é o testar, que passa o ID. Só que aí, aqui o que acontece? A gente muda o estado dele para com fome, só que a gente não deixa ele pegar o garfo nenhum. Ele vai começar a testar. Então ele fica testando, ele vai ficar testando ali. E no caso dele testar e não conseguir comer, ele entra nesse loop. Então ele fica nesse loop aqui rodando. Aqui ele ficou travado, né? E aqui depois ele destrava, mas aqui no loop ele vai ficar rodando e vai deixar uma condição de espera. Então ele vai botar o filósofo para ficar, entre aspas, dormindo nessa sala de espera até poder ser liberado de novo. E esse unlock aqui é só para não ter aquele problema de, por exemplo, enquanto esse aqui está executando esse método pegar e o outro também está executando, a gente faz uma troca muito rápido e um dos filósofos come junto com o outro do lado. Então isso aqui garante isso. A gente tem atomicidade com esse método, com essa função. Aí no método testar, que é o mais interessante, a gente pega o que está na sua esquerda e da direita do filósofo inicial e a gente vai fazer um if. Então primeiro ele vai verificar se está com fome. Então se ele foi o método daqui, ele está com fome, beleza. E aí se ele está com fome,
A gente verifica agora se os do lado estão comendo ou não. Se os do lado estão comendo, ele não vai poder pegar. Então ele não vai conseguir entrar aqui dentro e botar seu estado de comendo. Aí beleza, conseguiu entrar, ele come. E aí a gente dá um sinal aqui para acordar o filósofo. Então ele pega o garfo e pode começar a comer. E aí ele entra naquela parte do filósofo lá e fica em modo espera de novo enquanto ele está comendo. E aí quando ele termina de comer, ele executa o método soltar grafo, tem um lock e um unlock também de novo para travar, para só ele usar nesse momento. A gente coloca ele como pensando, pega o vizinho da esquerda e da direita de novo e testa com seus vizinhos. Então, se ele terminou de comer, ele verifica e fala para os vizinhos, ó, vocês podem comer se vocês estiverem com fome. E aí eles tentam comer e de novo vai tentar fazer essa verificação. E aí já coloquei eles talvez comendo se eles estiverem com fome já. Bom, a gente tem um método aqui para imprimir a tabela, só uma forma para ficar mais bonitinha, fazer um tratamentozinho aqui para ficar formatado. E é isso a parte mais essencial. Agora na nossa main, a gente só tem a impressão da primeira da tabela, a gente cria aqui o tanto de filósofos que a gente quer também, a nossa mesa, e após criar os dois, a gente faz um for que vai criar a quantidade de filósofos necessária, que são 5, e a gente já cria eles em formato thread. E aí o filósofo ele tem que receber o seu número e a mesa que ele vai se sentar, que é a mesa comum entre eles, e a gente já inicia isso aqui. Agora indo para execução, a gente tem aqui que vai ficar em loop infinito produzindo, né? Vou dar uma produzida aqui, eu acho que já tá bom. Produziu bastante. Agora aqui a gente tem o eventos. O que acontece? Primeiramente, um filósofo vai ficar com fome, o filósofo 2 ficou com fome, a gente pode botar ele comendo porque os dois lados estão pensando, ele começa a comer, beleza. Aí a gente tem um problema que agora o filósofo 1 ficou com fome, mas o filósofo 1 ele não pode comer porque o filósofo 2 está comendo, então ele vai ficar com fome bastante tempo até chegar o momento que ele possa comer. E aí o filósofo do lado também fica com fome, mas ele não vai poder comer porque o 2 está comendo também, então a gente vai pro 4. O 4 ele fica pensando, e aí como o do lado tá com fome, mas ele não pode comer, e o 0 também tá pensando, e ele não precisa comer, então ele pode comer. Então a gente coloca ele comendo, os dois ficam comendo aqui, e fica da forma mais eficiente, que o máximo de filósofos que pode comer ao mesmo tempo. E aí você pode ver que em nenhum momento nenhum filósofo ficou comendo com um do lado, aquilo que a gente estava garantindo. A gente tem um problema que acontece que alguns ficam com fome há algum tempo, mas não tem o que fazer nesse caso. A gente podia usar aquele true para garantir que, por exemplo, esse aqui ocorreu certo, né? Mas por exemplo, esse aqui, por exemplo, começou a comer primeiro que esse aqui. Aí esse aqui no caso ia comer primeiro, mesmo que esse aqui ficasse com fome. Esse aqui ia ficar com fome mais tempo, mas todos que ficassem com fome primeiro ia ser o primeiro a ser atendido. Mas não sei se seria tão performático o necessário. E aí vamos pegar aqui no meio para ver o que está acontecendo. Por exemplo aqui, ó, vamos pegar o final. Comendo, pensando, pensando, comendo, pensando. É o ideal. Aí esse que ficou com fome, ele não pode comer. O outro aqui ficou com fome também, não pode comer porque o outro tá comendo. Só que esse aqui ficou pensando depois. Como ele ficou pensando, esse aqui pode comer agora, aquele outro não poderia comer do mesmo jeito. Então ele fica com fome e ele fica com fome até no final porque todo mundo fica comendo. Deu alguns problemas também, por exemplo, esse aqui ele terminou de comer e depois de um tempo ele voltou a comer de novo porque esse aqui ficou com um probleminha. Mas garanto que um pouquinho depois ele ia conseguir comer de novo. Esse aqui é o Starvation acontecendo. Que esse aqui ele comeu, ele ficou pensando muito pouco tempo e deu fome rápido e já tinha solução para ele. E é isso, mas a ideia do problema, mas a solução, eu acho que foi uma solução interessante de ser implementada. Eu tinha pensado em outras, por exemplo, de ficar fazendo aquela a inversão, de tipo, 4 filósofos pegam um garfo da esquerda e depois o da direita e vai rodando, só que essa solução com ficaria um pouco ruim de ser implementada, né? Não garantia tanta eficiência como essa solução garante. E é isso.